Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina, da Cocoa Presbyterian Church, e este é o nosso culto em português, o culto da Cocoa Presbyterian Church em português. Eu sou pastor aqui nos Estados Unidos, numa igreja americana, durante um bom tempo já, mas durante o Covid nós começamos a fazer esse culto em português para abençoar as pessoas que não podiam sair de casa, aquele negócio todo, tinha gente, as igrejas fechando. Nós também passamos por essas dificuldades todas, né? Agora já liberou geral, mas o ministério continua. Então a gente está continuando, a intenção é te abençoar, te edificar, né, com essa meditação, te trazer uma palavra de Deus, uma mensagem que realmente possa transformar a tua vida, te ajudar na tua caminhada com o Senhor. Esse é o nosso objetivo. Eu tenho nesse canal do YouTube que você está assistindo esse vídeo, durante a semana eu faço meditações curtinhas, de 4, 5 minutinhos, todo dia na hora do almoço, eu lanço na hora do almoço, e chama Um Pingo de Prosa, é o nome do meu canal no YouTube, né, em português, chama Um Pingo de Prosa. Então vem, assista, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo e os outros vídeos, né, com teus familiares, teus amigos, o pessoal lá da igreja, ajuda a gente a abençoar outras pessoas. O nosso objetivo aqui é te abençoar, trazer uma palavra de Deus para você, uma meditação da palavra de Deus. E hoje nós estamos celebrando, esse domingo, né, que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos celebrando a Páscoa, a ressurreição de Jesus, o que é algo extraordinário para a vida da igreja. Então a vinda de Cristo Jesus está vivo e Ele está aqui conosco. E por causa disso eu gostaria de fazer uma oração por você nesse instante. Vamos orar a Deus. Pai, nós te agradecemos por esse instante, te agradecemos pela tua presença aqui comigo, a tua presença com as pessoas que estão nos assistindo. E eu quero orar por elas, Senhor, para que o Senhor possa abençoá-las, o Senhor possa tocar nas suas vidas, transformar, Deus, curar, restaurar, Senhor. Trazer esperança, ó Deus, para essas vidas, ó Deus. Dá graça para cada uma dessas pessoas. Abençoa, Senhor. Abençoa na família, na área familiar, na área financeira, ó Deus, né? Uma dificuldade que nós estamos passando, não só aqui nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Abençoa, ó Deus. Traz paz e traz transformação de vida, Senhor. Fala com elas, transforma, abençoa, cura. É o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus. No nome precioso de Jesus. Amém. Nós vamos agora, toda vez eu ponho um vídeo, né? Um vídeo a respeito da ressurreição, muito conhecido, eu não sei se você conhece, porque é um pouco antigo, mas é um hino sobre a ressurreição. Né? A confiança, é a declaração de que Ele ressuscitou. Então vamos ouvir o nosso hino de hoje.
ressuscitou, venceu a morte, venceu o mal, venceu as trevas. Jesus ressuscitou, 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 ressuscitou. Aleluia, ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Lembrou do hino? Lembrou do hino? Cantou? Muito bem, então essa é a... Eu sempre procuro no YouTube, mas eu não conheço os hinos novos, os corinhos novos, as músicas novas, então eu vou no que eu conheço, que é um pouquinho mais antigo. Eu já estou aqui nos Estados Unidos já faz um bom tempo, então eu vou na segurança, na garantia que eu conheço e eu ponho. Eu gostaria de compartilhar, é claro que nós vamos falar da ressurreição, um texto com vocês que provavelmente é um dos textos mais importantes nas escrituras que temos a respeito da ressurreição. É claro, está lá no capítulo 15, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu não vou ler o capítulo inteiro, eu vou ler só alguns versículos do 19 ao 26, do 19 ao 26, que é a base para a nossa mensagem, para aquilo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Olha o que diz, 19 a 26. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois, quando Ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino de Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que Ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Palavra poderosa de Deus para a nossa vida, para a tua vida nesse instante. Vamos orar a Deus mais uma vez? Pai, nós pedimos que o teu Espírito fale conosco nesse instante. Nos dê graça, me dê graça para comunicar a tua palavra. E dê graça às pessoas que estão ouvindo, para não só ouvir, mas entender, receber e acreditar, confiar e serem transformadas por essa tua palavra, Senhor. Nos abençoe nesse instante, ó Deus. Nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Paulo fala algo extraordinário aqui no versículo 19. No versículo 19 ele fala o seguinte: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais miseráveis. Os mais miseráveis. Dignos, a tradução que eu tenho aqui fala assim, digno de compaixão, digno de compaixão. A ressurreição de Cristo é um dos eventos mais importantes, não só no cristianismo, mas em toda a história. É muito importante que você entenda isso. A ressurreição de Jesus marca uma mudança escatológica na história toda, Cristianismo não existiria se Jesus tivesse ficado lá no túmulo. Nós não teríamos cristianismo. Morreu.
O cara veio, uma boa ideia. Ele era um cara bom, né? Um cara bom, umas ideias boas, né? Mas ele criava meio caso com os líderes religiosos. Mas eu lembro. Fez algumas coisas boas, fez até milagre. Eu lembro dos milagres. Então, morreu, acabou. Mas quando ele volta da morte, aí tudo muda de figura. A ressurreição é um dos eventos, é o evento que realmente choca as estruturas de todo o universo. E o grande desafio para nós é o significado. Qual que é o significado da ressurreição para nós? A nossa atitude com respeito à ressurreição. Não só a ressurreição de Jesus, mas a nossa ressurreição. O que isso muda na nossa vida? Esse capítulo importante de Paulo aqui aos Coríntios, Paulo diz aos crentes daquela igreja que dependendo do como nós nos aproximamos, como nós entendemos a ressurreição, pode fazer da gente cristãos o povo mais miserável da terra, digno de compaixão, os que mais precisam de compaixão no mundo, miserável. Depende de como você encara a ressurreição. Pode fazer de você um crente miserável, um ser humano miserável. E eu gostaria de compartilhar com você algumas lições a respeito dos cristãos mais miseráveis do mundo. E Paulo define aqui, como é que é esse cristão miserável? Esse cristão que é digno de compaixão, digno de compaixão. Vamos dar uma lida aqui no texto, que o texto vai ensinar para a gente o que é esse tipo de cristão. Esse cristão miserável é aquele que tem a sua esperança em Cristo apenas para a vida aqui. A única esperança que eles têm é para a vida aqui. Paulo está falando que se a esperança dele, versículo 19 diz assim, se a tua esperança é só para esta vida, você é o mais miserável de todos os homens, de todas as mulheres, de todas as pessoas. Vocês são os mais miseráveis, dignos de compaixão. Entre todos os homens do mundo, o cristão que espera em Cristo, que tem a sua esperança em Cristo só para essa vida aqui. E o que ele significa? O que significa? O que Paulo está falando aqui? Dois aspectos importantes dessa esperança falsa. Primeiro, eles não estão certos a respeito da vida após a morte. Esse é o primeiro aspecto que faz uma pessoa, um cristão, ser miserável, digno de compaixão. Eles não estão convictos de que existe uma vida depois da morte. Então eles querem viver a vida o máximo que eles puderem aqui e agora, porque eles não sabem o que vem depois. E esse é o segundo aspecto. Aqui e agora é mais importante. Aliás, é a única coisa que importa nessa vida, é o aqui e o agora. É extrema, é uma filosofia, né, existencialista. É o aqui e o agora é que vale. Você está vendo isso nos filmes, você está vendo isso nas novelas, você está vendo isso em todos os lugares. É o aqui e o agora que vale, porque depois que morre, a gente não sabe o que acontece. Então aproveita agora. Porque depois que morreu, acabou. Não tem mais nada. Isso é que faz um cristão miserável. A esperança deles em Cristo é apenas para essa vida aqui. Eles não têm nenhuma esperança para a próxima vida. Essa é a vida, isso é o que eu tenho que fazer, essa é a vida que eu tenho que viver, e eu tenho que aproveitar o máximo que eu puder, beber, festejar, fazer tudo que tenho direito aqui e agora, porque quando isso acabar, eu não sei o que vem depois. Ninguém garante nada, então vamos aproveitar agora. Essa é a atitude. E Paulo está falando, esse tipo de gente
são os mais miseráveis da terra, dignos de compaixão. Os coríntios estavam nessa situação. Vamos beber e comer, porque amanhã vamos morrer. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar o máximo que pode, porque a gente não sabe o amanhã, o que vem no amanhã. É o aqui e o agora. Paulo fala, se a tua fé em Cristo, se a tua esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, aqui e agora, você é digno de compaixão, você é um cristão miserável. Miserável. Então essa é uma lição extremamente importante a respeito da ressurreição. Segunda lição que Paulo ensina para a gente aqui, a respeito desse tipo de gente, dignos de compaixão, miseráveis, é que eles não acreditam que a ressurreição de Cristo, eles não acreditam na ressurreição de Cristo e não acreditam na sua própria ressurreição. Paulo vai um caminho, ele toma um passo mais. Ele fala assim, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um homem só, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. De um só homem. E o versículo 22 diz assim, visto que a morte veio, é isso que ele pôs, da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Paulo vai fala, olha, você é miserável porque a tua esperança é só nessa vida. Mas não é só isso não. Eles são miseráveis porque eles não acreditam na ressurreição de Cristo e não acreditam na sua própria ressurreição. Essa é a próxima razão para sermos miseráveis e dignos de compaixão. Nós não acreditamos, nós não temos fé que Jesus ressuscitou dentre os mortos e que nós também vamos ressuscitar. Nós não acreditamos. Na hora que espreme a nossa fé, a gente fala, a gente declara, a gente canta, como acabamos de cantar. A gente canta a respeito da ressurreição e tal, mas a hora que você chega na conclusão, fala, olha, aquele homem realmente saiu do túmulo e está vivo. E quando você morrer, você também vai ressuscitar. Será? Será? Essa é a grande questão. Essa é a pergunta que não quer calar. Você realmente acredita que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Não só isso, você realmente acredita firmemente no teu coração que você também vai ressuscitar dentre os mortos? Existem 3 aspectos nessa questão toda de acreditar, de confiar na ressurreição de Cristo e da nossa ressurreição. Primeiro, eles não estavam convictos, os corintianos. A igreja de Corinto, alguns irmãos lá, né? O pessoal fala, os corintianos, não os corintianos não, os santistas também, palmeirenses também, está todo mundo envolvido, São Paulino, está todo mundo na mesma curriola. Tem muita gente dentro da igreja, como tinha lá na igreja de Corinto, que eles não tinham certeza a respeito da ressurreição do corpo. Você vai morrer e o teu corpo um dia vai ressuscitar, vai voltar à vida. E com aquele corpo você vai responder diante de Deus, do trono de Deus. O bem que você fez, o mal que você fez, e o que você acreditou e o que você não acreditou. Vai haver uma ressurreição do corpo. Eles não estavam convictos de que isso ia acontecer. Eles não estavam convictos que Jesus tinha ressuscitado. Porque eles não estavam convictos que existia ressurreição. Não existe ressurreição. E Paulo fala assim, olha, se não existe ressurreição, Jesus não ressuscitou. Jesus não ressuscitou, a coisa tá... A vaca foi pro brejo, como diz o mineiro.
Se não existe ressurreição, acabou. Não tem mais nada. Não tem mais o que fazer. Não tem mais esperança. Qual que é a tua esperança? O que você espera para o futuro? Não, vai morrer, virar pó, acabou. Eles não estavam convictos a respeito da ressurreição de Cristo. E, em consequência disso, eles não estavam convictos a respeito da sua própria ressurreição. Primeiro, eles não acreditavam na ressurreição do corpo. Quer dizer, não, o corpo acabou. Virou pó, acabou, sumiu. Quem morreu no mar, os peixes comeram, como é que vai juntar tudo isso aí de novo? Quem virou pó no túmulo, como é que vai juntar o pozinho de novo? Acabou. Aí, não, mas não é só isso não é só a ressurreição do corpo, é a ressurreição de Jesus. Não sei não se ele ressuscitou. Por isso que Paulo, no começo, ele vai falando, olha, fulano de tal viu, ciclano de tal viu, Beltrano viu, não sei quem viu, 500 pessoas, mais de 500 pessoas viram, e tem muitos deles que ainda estão vivos hoje. Se você for lá para perguntar, fazer uma pesquisa, eles estão vivos e vão te contar como é que aconteceu. Mas alguns da igreja ainda não estavam convictos da ressurreição de Cristo e, consequentemente, Jesus não ressuscitou. Se não existe ressurreição, eu não vou ressuscitar. E é por isso que Paulo fala, vocês são os mais miseráveis. Se a tua fé, a tua esperança se limita só a essa vida e não tem mais vida, acabou, não tem ressurreição, Jesus não ressuscitou, você não vai ressuscitar, porque não tem ressurreição do corpo, acabou, não tem esperança nenhuma. Qual a esperança que você tem? Talvez de arrumar um bom emprego, casar, ter filhos, ver os netos, bisnetos, é só nessa vida. Não tem mais esperança para a próxima vida. Eles não acreditavam na ressurreição de Cristo e na sua própria ressurreição, e por isso essa falta de fé, Paulo diz que faz deles, falta de fé e falta de esperança, faz deles um povo digno de compaixão, um povo miserável. Miserável. E Paulo fala mais alguma coisa aqui, queridos. Que às vezes a gente esquece por causa, é consequência da ressurreição. E que hoje em dia a igreja cristã está completamente. A igreja cristã hoje em dia, a teologia cristã hoje em dia, a escatologia cristã hoje em dia. Escatologia é o estudo das últimas coisas, dos últimos eventos da história. A escatologia é extremamente pessimista. Pessimista. Nós estamos torcendo para a coisa ficar ruim, porque aí Jesus vai voltar. Quando não tiver mais crente nenhum, só um pouquinho, os gatos pingados nas igrejas, aí Jesus volta para resolver o problema, salvar, seja lá quem for que vai ter que salvar, aquele negócio todo. É extremamente pessimista. Você sofre e fala, amém, Jesus está voltando, aquele negócio todo. Então você é extremamente pessimista. Nós não estamos ganhando, nós só estamos apanhando. E é o oposto do que a palavra de Deus fala para a gente. É extremamente positivo o que a palavra de Deus fala. Versículo 24, olha, presta atenção. Versículo 24 até o 26. Então virá o fim. Fala da ressurreição de Jesus. Então virá o fim. Quando ele entregar o reino de Deus, o Pai, depois, presta atenção, de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder, pois é necessário que ele reine, começando agora da ressurreição dele, que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. E aí o último inimigo a ser destruído é a morte. O que a gente aprende com isso? Nós aprendemos que esse pessoal que não acreditava na ressurreição, que não tinha esperança da ressurreição, eles não acreditavam que Jesus está vencendo e vai vencer, continuar vencendo até o fim. Essa é a terceira razão que Paulo nos dá para o pessoal lá de Corinto, de ser digno de compaixão e os mais miseráveis cristãos. É a falta de fé na vitória de Cristo e do seu reino. Quais são os aspectos disso? Uma grande parte dos cristãos são extremamente pessimistas, é o que eu acabei de falar. Extremamente pessimista.
coisa está feia e vai ficar pior, mas graças a Deus, porque aí Jesus volta, quanto pior ficar, melhor. Aquele negócio é extremamente pessimista. Qual que é a motivação que você tem para continuar, para educar o teu filho, o teu neto, e trabalhar na igreja para se envolver? Não, Jesus está voltando. A coisa está ruim. Está uma miséria, não vai dar não. Extremamente pessimista. Eles não acreditam, e os coríntios não acreditavam, que Jesus está vencendo. Jesus foi assunto aos céus, ressuscitou, realmente ressuscitou, subiu aos céus, assentou-se à destra de Deus e está governando. E ele vai governar até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Esse versículo aqui muda completamente. Ele vai reinar até que os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. E aí o último inimigo a ser vencido vai ser a morte. Mas é um processo de conquista. O reino de Deus está em pleno andamento, funcionando bem e num processo de conquista. É esse o ministério para você, o ministério para mim. A igreja é para fazer discípulo de todas as nações. Estamos num processo de conquista, todas as nações. Todas as nações. Ele recebeu autoridade. Essa é o que Jesus falou em Mateus, não foi não? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por causa disso, porque Jesus está sentado no trono e recebeu toda a autoridade no céu e na terra, não é na igreja não, na terra. A Rússia está debaixo do controle de Jesus, está. A Ucrânia está debaixo do controle de Jesus, está. Os Estados Unidos está debaixo do controle de Jesus, está. O Brasil está debaixo do controle de Jesus, está. Agora é o projeto de conquista, através do evangelismo, da pregação do evangelho, do discipulado de todas as nações. É o projeto de conquista. Todas as nações vão receber o evangelho. E é um processo que vai levar tempo, está levando tempo. Mas Deus não está nem aí com o tempo. Os coríntios, eles não acreditavam que eles estavam vencendo ou que eles venceriam. E por isso que Paulo chama eles de miseráveis, dignos de compaixão. Eles não acreditavam. E essa é o retrato de muitos de nós hoje, queridos, muitos cristãos hoje. Não acreditam que Jesus ressuscitou, não acreditam que Jesus está ganhando e vai ganhar, e não acreditam que eles não acreditam que eles mesmos fazem parte desse time vencedor de Jesus. Mesmo que aparentemente estão enfrentando problemas, dificuldade, perseguição aqui e ali, a igreja está lutando. É uma conquista. Tem época que a coisa não anda, mas estamos no meio da batalha e a vitória é certa. Eles não acreditam e não acreditavam, os coríntios não acreditavam que eles estavam vencendo, que eles iriam vencer. E Paulo fala: olha, vocês são dignos de compaixão. Vocês são os miseráveis, crente miserável, dignos de compaixão. Jesus está vencendo e vai vencer. É só você olhar na história. Dá uma olhada na história, você estudar a história. 500 anos depois de Jesus, o cristianismo estava melhor do que lá no começo. Estava. Eles tinham conquistado, tinham virado o Império Romano de cabeça para baixo. 1000 anos depois, de 500 para 1000, mais ainda, conquistas do mundo. Aí veio a reforma, boom, melhor, muito melhor agora com a reforma. Agora você olha o cristianismo da época da reforma, com todas as perseguições e lutas que eles enfrentaram, né, limitações que eles tinham, anda mais 500 anos, 2000. Olha onde nós estamos, o Evangelho está na China, está na Ásia, está na África, está na América Latina, está em tudo quanto é canto. Está pronto? Não, ainda tem muita coisa para fazer.
mas estamos no caminho, estamos trabalhando. Jesus, querido, Jesus está vivo, e porque Ele está vivo, a nossa esperança vai além dessa vida aqui. A nossa esperança vai ultrapassar essa vida. Porque Jesus está vivo, nós acreditamos não só na ressurreição dele, mas na nossa própria ressurreição. Nós vamos morrer, e aqueles que morrerem em Cristo vão ressuscitar com Cristo. Jesus está vivo. Por causa disso, nós acreditamos que Ele está vencendo e que Ele vai vencer até o fim. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Jesus está vivo. Certamente Ele está vivo. Vamos orar a Deus mais uma vez? Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra poderosa e te agradecemos, Senhor, pela ressurreição de Jesus, que garante a nossa ressurreição. Dá graça para a gente, ó Deus. Dá graça para a gente acreditarmos na vida após a morte, acreditarmos que vamos ressuscitar, acreditarmos, Senhor, que Jesus está vencendo e nós fazemos parte desse exército maravilhoso do Senhor. Dá graça para cada um de nós, fortalece a nossa fé. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus te abençoe e te dê graça, que te use, fortaleça a tua fé. Jesus está vivo e Ele está vencendo, e nós fazemos parte do exército dele, do time dele. Tá bom? A gente se vê durante a semana ou no próximo domingo. Um grande abraço. Deus te abençoe.